Vamos começar então com a orientação que João nos dá no verso 1, de que é nosso dever examinar os pregadores e os crentes em geral. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Espírito aqui é o princípio que está por detrás de cada pregador. É aquilo que anima, que dá força para aquela pessoa que está falando. Existem 3 possibilidades quando nós pensamos nisso. Existe o espírito humano, às vezes a pessoa se apresenta como sendo de Deus, mas ela está falando simplesmente de si. Existem os espíritos malignos, tem pessoas que são possuídas, oprimidas, opressas, controladas por espíritos malignos e elas falam coisas que são inspiradas por Satanás, existe isso, nós vamos ver. E tem aquelas pessoas que falam pelo Espírito Santo, espírito humano, espírito maligno, Espírito Santo. Se só tivesse o Espírito Santo no mundo, nós não precisaríamos ficar examinando. Mas como existem essas 3 possibilidades, nós somos chamados a examinar, a não acreditar de cara no que você está ouvindo, mas você examinar se de fato aquela pessoa, qual é o espírito que está por detrás daquela pessoa. Não acreditar, mas examinar. A razão que João dá para isso é mencionada aqui no final do verso 1. Já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nem todo mundo que se apresenta dizendo que é cristão, que vem da parte de Deus, está falando a verdade. Tem muitos falsos profetas. Por que eles são chamados de falsos? Por que eles são chamados de falsos profetas? São chamados de profetas porque profeta é alguém que fala em nome de outro. Então, eles se apresentam como dizendo, Deus me mandou para dizer a vocês essas coisas. Mas ele é falso, primeiro, porque Deus não mandou, e segundo, o que ele está dizendo é contra aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então, já tem muitos falsos profetas. Se João disse isso naquela época, 2000 anos atrás, imagine hoje. Já tem muitos falsos profetas. Agora veja como nós temos dificuldade em cumprir esse mandamento. Se eu perguntasse a você, para você, na sua cabeça, aí, não precisa falar em voz alta, faça uma lista aí de 5 falsos profetas que você conhece. Tem muitos. Tem, né? Não só aqui no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no Brasil também. Faça uma lista na sua cabeça de 5 falsos profetas. Eu sei que a maioria de vocês vai ter dificuldade em fazer isso. É porque exatamente nós pensamos que examinar, né, criticamente o que está sendo dito é julgar. E a Bíblia diz, não julgueis. Então muita gente diz assim, mas pastor, né, a Bíblia não diz, não julgueis. Só que o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita. Porque ele diz, por que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê o cisco que está no seu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho para você poder tirar o cisco do olho do irmão. E em seguida Jesus disse, não dê aos cães e aos porcos as pérolas e aquilo que é precioso. Para eu obedecer esse mandamento de Jesus, eu tenho que saber quem é porco e quem é cão. Senão, Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Então eu tenho que examinar para dizer, isso aí é porco. Eu não vou dar as pérolas do Evangelho, não vou dar as verdades de Deus para essa pessoa. Nós somos chamados a não ser bestas, né? O cristão não tem que ser besta, ele não tem que ser naíve, inocentão, dizer que está tudo muito bem. Não, existe um sentido em que ele tem que ser bem crítico, ele tem que avaliar, ele tem que analisar o que é que ele está ouvindo, porque já tem muito erro, já tem muita mentira em nome do Evangelho, em nome de Cristo espalhada pelo mundo. Muitos falsos profetas já saíram pelo mundo afora, como aqueles que estavam infestando as igrejas a quem João escreve. Em seguida, João apresenta, mais uma vez, testes que nós podemos usar para discernir quem está falando de Deus ou não, que servem para os seus leitores também, e que identificam o verdadeiro cristão. E eu quero entrar nessa passagem por isso aí. 6 ou 7 marcas do verdadeiro cristão a partir desse pano de fundo que nós estamos descrevendo aqui.
Então vamos lá para a primeira marca. O cristão verdadeiro, à luz de tudo isso que nós vimos, ele confessa a encarnação de Cristo. Ele confessa a encarnação de Cristo, versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está aqui a primeira marca do verdadeiro cristão. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus era uma pessoa real, de carne e sangue, e que Deus estava nele. Quem confessa isso, de fato, vem de Deus. Quem nega que Jesus era humano, quem nega a plena humanidade de Jesus, esse aí não procede de Deus. Você pode pensar, mas que tolice, Jesus de fato era homem. Mas naquela época, essa seita que está sendo combatida aqui, ela dizia que Jesus não tinha um corpo real, que o corpo de Jesus era uma projeção, era um corpo espiritual, que se você botasse a mão, você atravessaria. Ele não era material. Esses falsos mestres seguiam o espírito da época, que fazia separação entre espírito e matéria, chamado dualismo. Eles não podiam acreditar que Deus pudesse assumir um corpo humano, porque isso seria misturar espírito e matéria. E aí eles negavam que Jesus, de fato, tinha um corpo humano, tinha um corpo real e verdadeiro. João diz que quem nega a humanidade de Jesus, a plena humanidade de Jesus, esse é do anticristo. E aqui é a primeira vez que no Novo Testamento aparece essa palavra, anticristo. O que é que anticristo significa? É uma combinação de duas palavras, essa palavrinha anti, que em grego significa contra, e no lugar de, e Cristo, ungido, o Messias, o Cristo. Então, anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que toma o lugar de Cristo. Essa figura aí, João diz, vocês já ouviram que ele haveria de vir, está aí no verso 3, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ou que virá, ou que está vindo, pode ser traduzido de qualquer uma dessas formas. Onde foi que os leitores de João tinham ouvido que o anticristo chegaria? Daniel, capítulo 7, fala do abominável da desolação. Jesus, no seu sermão escatológico, falou do abominável da desolação. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, falou do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se senta no lugar sagrado, parecendo ser Deus, que faz sinais prodígios pelo poder de Satanás. Então, os leitores de João já tinham ouvido a respeito do anticristo. Há diferentes interpretações no meio reformado sobre o anticristo. Alguns dizem que essa passagem de João, ela já se cumpriu lá na invasão dos romanos no ano 70, e outros dizem que ainda o anticristo haverá de se levantar. Não importa antes ou depois, o que importa é que o espírito do anticristo já está presente no mundo, ou ainda está presente no mundo, como João diz aqui. E como esse espírito do anticristo se manifesta? Através de pregadores, através de pastores, através de teólogos, escritores, influencers, blogueiros que vão dizer para você que Jesus Cristo não era verdadeiro homem e que, portanto, ele também não era aquilo que a Bíblia diz que ele é, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o nosso Salvador. O verdadeiro crente, ele rejeita isso e ele afirma a encarnação de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria e ele tem uma natureza humana igual à minha. Ele é uma pessoa de carne e osso como você e como eu. Nós vamos ver porque é que isso é importante daqui a pouco. E quem professa isso, de fato, é filho de Deus. Quem nega isso é o anticristo. Ele está possuído ou guiado pelo espírito do anticristo. E esse é o teste que João coloca aqui. Já ele está se manifestando no nosso meio.